Na teoria estrutural da química orgânica, o estudo da forma tem um papel fundamental porque a ela está associada a uma determinada função, e essas relações entre a forma e a função são mediadas pelas propriedades, de tal maneira que compreender a fórmula e modelar essas propriedades nos permite explicar e predizer as funções. A teoria estrutural ela teve início em 1860, quando 3 pesquisadores, independentemente, Kekulé, o escocês Scott Cooper e o alemão Alexander Bluterhoff, propuseram que os átomos reagiriam de acordo com valências fixas, o que hoje nós conhecemos como a tetravalência do carbono, a trivalência da família do nitrogênio, a divalência do oxigênio e a monovalência dos halogênios e do hidrogênio. 15 anos após, 2 pesquisadores, Lebel e Van 't Hoff, propuseram um modelo espacial para o carbono muito próximo ao que hoje nós conhecemos. No entanto, essas ideias não avançaram. Cerca de 40 anos depois, o pesquisador Lewis propôs 2 tipos de ligação, a ligação iônica e a ligação covalente, sendo que a ligação iônica ocorria a grandes diferenças de eletronegatividade e a ligação covalente por emparelhamento eletrônico, onde os elementos eram próximos em relação às suas diferenças de eletronegatividade. Nesse modelo, os gases nobres foram atribuídos as razões de estabilidade, de tal maneira que o hélio, com seus 2 elétrons, e o neônio, com seus 8 elétrons, representavam essa estabilidade dos átomos. Para uma proposta de estrutura de Lewis, inicialmente nós determinamos a configuração de gás nobre, que seria o total de elétrons capaz de estabilizar a espécie. Por exemplo, no caso do metano, um átomo de carbono assumiria a configuração de 8 elétrons do neônio e cada um dos 4 hidrogênios assumiria a configuração de 2 elétrons do hélio, fazendo um total de 16 elétrons. Desses 16 elétrons, no entanto, a configuração de valência já contribui com um número definido. Neste caso, cada um dos carbonos já traz 4 elétrons porque ele pertence à família 4A, e cada um dos 4 hidrogênios contribuirá com 1 elétron porque ele pertence à família 1A. Assim, dos 16 elétrons, 8 já serão provenientes da camada de valência. Essa subtração de 16 menos 8 gera então 8 elétrons que deverão ser adicionados e que eles são denominados de elétrons ligantes porque compartilham 2 a 2 a partir de 4 ligações químicas covalentes. A subtração entre os elétrons de configuração de valência e os elétrons ligantes geram o número de elétrons não ligantes, nesse caso, nenhum deles. A partir desses dados, nós já podemos formular uma estrutura para o metano, onde o carbono, o de maior valência, assume o centro de 4 domínios eletrônicos, representado pelos 4 hidrogênios em torno dele. Ainda percebam que não há elétrons não ligantes, as 4 ligações químicas perfazem os 8 elétrons ligantes em torno do átomo central e que o carbono atingiu ou completou a sua configuração de gás nobre com 8 elétrons, enquanto que cada hidrogênio também assumiu a sua estabilidade similar ao do hélio. Esses 4 domínios eletrônicos em torno do átomo central geram na natureza uma estrutura cujo arranjo espacial é tetraédrico, com ângulos próximos a 109,5 graus entre eles. Nessa fase, é importante avaliarmos a carga formal sobre cada átomo. Essa carga formal nada mais é do que a diferença entre a família do átomo e o número de elétrons que estão presentes na proposta e que pertencem apenas a cada um dos átomos. Por exemplo, o caso do carbono
O carbono é da família 4A, então a família é 4, e em torno do carbono na sua estrutura há 1, 2, 3, 4 elétrons que só pertencem ao carbono, de tal maneira que a carga formal do carbono é nula, com 4 menos 4. Por outro lado, para cada hidrogênio, ele pertence à família 1A e em torno dele ainda está com um único elétron. Então, 1 menos 1, a carga formal em cada um desses hidrogênios é nula. O arranjo espacial tetraédrico, ele pode ser analisado do ponto de vista de recebimento de um raio-x, a fim de termos acesso a uma geometria espacial que representa fisicamente a estrutura que nós propusemos. No caso aqui específico, percebam que os núcleos dos átomos gerarão uma geometria similar ao arranjo espacial, e nesse caso, tanto o arranjo quanto a geometria molecular são tetraédricas. Finalmente, destacamos que cada ligação carbono-hidrogênio, o carbono sendo mais eletronegativo, ele possuirá um momento de dipolo para cada ligação voltado para o carbono, de tal maneira que a resultante em torno do centro será nula, configurando uma molécula apolar. Percebam aqui as duas ilustrações mostrando o carbono no centro de um tetraedro, no qual os ângulos de ligação, todos eles idênticos, perfazendo 109,5 graus.